E a gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler com vocês aqui um texto muito interessante que eu encontrei aqui da CPAD, que vai falar sobre os tipos de ressurreição. E eu encontrei coisas ali que são alarmantes, que dá para você realmente fazer grandes questionamentos ali. Quero compartilhar com vocês aqui a tela da CPAD, tá? Que é a da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, essa é uma visão assembleana a respeito das ressurreições. Vamos ler aqui o ponto 1, tá? Vamos lá. Ó. Cristo, as primícias dos que dormem. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós, os justos, também um dia ressuscitaremos para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 20, vai falar da última trombeta. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por intermédio de um único homem, Adão, e que a ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação, morte e ressurreição de um único homem e ser perfeito Jesus Cristo. Ok, beleza, nós cremos dessa mesma forma. A ressurreição dos justos, aqui é que começa a ficar complicada a explicação deles. Vamos lá, olha só. A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. 1 Coríntios 15, versículo 12 e 23, que é o texto da última trombeta, né? Ao ressoar a última trombeta. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, vão ressuscitar também. O que ele está querendo dizer aqui? Que a primeira ressurreição é uma série, né, de ressurreições, de 2 ressurreições. Então, como se eu dissesse assim, ó, é uma primeira temporada. Só que a primeira temporada de ressurreição inclui um primeiro episódio e o segundo episódio. Então, são 2 episódios da primeira temporada, entendeu? Então, a primeira temporada, a primeira ressurreição, inclui ali a ressurreição dos justos e a ressurreição dos mártires. Você entendeu qual é a visão deles? A primeira ressurreição, ela tem dentro dela 2 episódios. É uma temporada com 2 episódios. É desta forma que eles entendem a questão da ressurreição. Só que, vamos ler aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vai dizer assim, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, a gente não vai ser arrebatado primeiro. O arrebatamento é junto. Então, eles primeiro precisam ressuscitar para que juntos possamos sermos arrebatados na vinda do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vamos lá, vamos meditar aqui. Eles estão dizendo que a primeira ressurreição é uma temporada. Então, nessa temporada, nessa primeira temporada, tem 2 episódios. Ressurreição dos justos, né? E a ressurreição dos mártires. Isso tudo, né, dentro dessa primeira temporada, ok? Só que o texto vai dizer assim, ó, finalizando a primeira temporada, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, se é para esperar terminar a primeira temporada de ressurreição, o arrebatamento só vem depois da ressurreição dos mártires. Primeiro tem que esperar acontecer o finalizar da primeira ressurreição. Primeiro termina a primeira ressurreição e depois tem o arrebatamento. Não é assim que vocês querem interpretar? Que a primeira ressurreição é a primeira de uma temporada. A temporada da primeira ressurreição, que tem um primeiro episódio na vida de Jesus, arrebatamento, e 7 anos depois tem um segundo episódio. E aí finaliza a primeira ressurreição. Não é isso? Só que o apóstolo Paulo está dizendo, depois da primeira ressurreição é que tem o arrebatamento. Entendeu? Ó, depois que tem a primeira ressurreição,
que vocês dizem que é uma temporada de dois episódios, não é? Primeiro termina essa primeira ressurreição e assim que finaliza a primeira ressurreição é que tem o arrebatamento. O texto não está falando assim que começar a primeira ressurreição. Está dizendo, ó, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso é que tem o arrebatamento. Entendeu? Depois disso é que tem o arrebatamento. Então não existe essa primeira temporada de 2 arrebatamentos. Em nenhum momento você vê isso. Primeira temporada de 2 arrebatamentos. Se é uma primeira temporada de 2 arrebatamentos, Paulo tinha que escrever isso daí. Como é que ele fala com arrebatamento só depois da primeira ressurreição, da primeira temporada? Ele tinha que falar, os que são de Cristo ressuscitam, né, na ressurreição dos justos, antes da ressurreição dos mártires. Rapaz, mas você não vê isso em nenhum momento. Em nenhum momento você vê falando de uma primeira ressurreição onde se inclui, né, 2 ressurreições. Você não vê isso. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o texto das Assembleias de Deus. Olha aí. Então, essa primeira parte aqui, né, já foi explicada e não existe, né, uma primeira ressurreição que se refere à ressurreição dos justos e também à ressurreição dos mártires na grande tribulação. Você não vai ver isso na Bíblia. Paulo diz que primeiro a primeira ressurreição e depois que finaliza a primeira ressurreição é que tem o arrebatamento. Então, é impossível ser uma temporada de 2 ressurreições. Primeira ressurreição não é uma primeira temporada de 2 ressurreições. A primeira ressurreição é, de fato, uma única ressurreição que inclui os justos. Desde Adão até a vinda de Jesus, inclusive os mártires, né, da grande tribulação. Tá bom? Então, olha só. Os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estivessem preparados no arrebatamento, por isso não subiram naquela ocasião a aproveitar a segunda chance dada por Deus. Espera aí. Você está pensando no quê? Está pensando no quê? Preste atenção no que ele está falando aqui. Os cristãos, está lá o cristão, quem é o cristão? O cristão é o que faz parte do corpo de Cristo. O cristão é que recebeu o Espírito de Cristo. O cristão é aquele que nasceu do alto. O cristão é aquele que que recebeu a filiação, que recebeu o espírito, né, de adoção. O cristão é aquele que é co-herdeiro com Cristo. O cristão é aquele que faz parte, né, dessa casa espiritual, do templo do Espírito Santo. Igreja. Os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não tivessem preparados no arrebatamento, por isso não subiram naquela ocasião, aproveitaram a segunda chance dada por Deus. Então, um momento só. O camarada era tudo isso que eu acabei de falar. Todas as nomenclaturas remontam a uma coisa só: igreja. Ela não estava pronta para ser arrebatada, mas então ela continuou aqui na Terra. Perfeito? Então ela continua aqui na Terra. E eu faço a seguinte pergunta: ela deixou de ser igreja? Ela deixou de ser igreja? Porque a igreja não está aqui na Terra, não é isso? A igreja está no céu. Se ela deixou de ser igreja, não tem segunda chance. Ela foi cortada, meu irmão. Romanos capítulo 11 fala isso. Né? Considera, pois, a bondade, a severidade do Senhor. Acho que é Romanos 11, 29 que vai falar, se não me engano. Considera, pois, a bondade e a severidade do Senhor, porque os que eram naturais foram cortados, né? Imagina nós se não permanecemos, né, nele. Tu também serás cortado. Então a pessoa ela foi enxertada na oliveira, ela foi enxertada, e se ela não permanecer, ela será cortada. Vai ser cortada, vai para onde? Se ela for cortada, ela vai ser condenada. Não tem essa. Está lá em João capítulo 15. Se a vara não permanecer nele, ela é cortada e lançada ao fogo.
Então eu quero saber dos pré-tribulacionistas, a pessoa ela é cortada do corpo de Cristo ou não? Porque se ela é cortada, ela é condenada, não tem segunda chance. Agora, se ela não é cortada, ela continua fazendo parte do corpo de Cristo. Então é a igreja aqui na Terra. A igreja está aqui na Terra. Então, você compartilha com seus amiguinhos aí, assembleanos, quero entender essa parte aí, como é que é? Deus está dando uma segunda chance, mas que segunda chance é essa? Ela foi cortada do corpo? O corpo subiu? Então, se ela continua aqui na Terra, ela continua fazendo parte do corpo de Cristo. E, consequentemente, a igreja está aqui na Terra. A noiva do Senhor está aqui na Terra. Das duas, uma, não tem como. Não tem como ser cortado do corpo de Cristo. O corpo de Cristo sobe e ela fica aqui na Terra. Ou, né, ela é condenada. Cortada e ser salva não dá. Ou uma coisa ou outra, quer as duas coisas ao mesmo tempo, pô. Quer assobiar e chupar manga, pô, e chupar cana, né? É chupar cana. Quer assobiar e chupar cana ao mesmo tempo? Quer ser salvo e quer ser cortado. Aí não dá, né, meu irmão? Aí é muito minha cabeça. Então vamos lá, ó. Agora, porém, entrarão definitivamente com o Senhor. O clamor de parte dele será respondido. Você vê que não tem nada a ver essa explicação, porque ele está falando da segunda, que Deus deu segunda chance para eles. O texto que está citando aqui é o de Apocalipse 6, das almas debaixo do altar, almas debaixo da terra. Beleza? Então, eu vou fazer um outro vídeo aqui falando agora sobre a ressurreição dos perdidos, que é a ressurreição daqueles que vão estar lá no segundo, na segunda ressurreição. Agora sim, a segunda ressurreição. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição. Tá vendo? A ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição. Pois é, só que o apóstolo Paulo diz que assim que finalizar a primeira ressurreição, tem o arrebatamento. Os que são de Cristo ressuscitarão primeiro, então, se o primeiro vai da vida de Jesus até a ressurreição dos mártires, 7 anos depois, encerra a primeira ressurreição, Paulo fala, depois disso, não é depois que começa, é depois que finaliza. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram, todo mundo que morreu, ressuscita na primeira ressurreição. Acaba a primeira ressurreição, aí tem o arrebatamento, é isso que ele está falando. Tanto é que esse texto aqui, ele vai falar sobre a voz de arcanjo, ele está citando lá Daniel 12. Daniel 12 é a vinda do arcanjo no final da grande tribulação. Para com isso, gente. Para com isso. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando aqui, né, quando eles vão explicar sobre a segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, está errado. Porque tem um monte de gente morrendo lá no reino milenar, de velhice, de boa velhice. E aí, vão ser tudo condenados também? Então não vale nem a pena morrer, né, no reino milenar, porque se morrer já morre para ser condenado. Tem que ficar vivo, tem que torcer para poder nascer perto de finalizar o reino milenar, porque se nascer no início já era, né? Tem que viver mais de 1000 anos. Né? Então, eu vou deixar essa parte aqui. Você anotou direitinho ali as coisas que eu falei? Tem que anotar, irmãos, porque isso é importantíssimo para você poder entender a questão das ressurreições e ver como é que está bagunçada essa história aí da CPAD. Então, a primeira ressurreição ela é longa e ela acaba. Paulo fala que é depois da primeira ressurreição que tem o arrebatamento, só que como é que vai explicar isso se é uma temporada de 2 episódios? Primeiro termina a temporada de 2 episódios, para depois ter a ressurreição. E aí, como é que vai explicar? Se eles acreditam que a igreja vai ressuscitar antes da grande tribulação. E aí a igreja vai para o céu. Só que os caras que estavam aqui na terra, eles são o quê? Eles são igreja reprovada? Se está reprovada, não tem segunda chance. E se tem segunda chance, continua sendo igreja. Que confusão, meu irmão. Que confusão. Mas quem cria são eles mesmo, pô. Vai inventar 2 ressurreições dentro de uma primeira,
e vai dar segunda chance para os que estavam aqui, porque tem que ter alguém aqui pregando, né? Tem que ter alguém aqui pregando. Como é que esse cara vai pregar? Como é que vai ser? Se não tem resquício de pessoas que receberam uma segunda chance para começar a pregar aqui. Tem que ter. Aí tem que inventar essa história de segunda chance aí. Bom, qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui, tá? Para a gente ir respondendo com calma, porque, rapaz, desfazer isso daí é pegar um jogo de xadrez e ir consertando todas as peças mesmo, que é só a graça de Deus em nossas vidas. Ficar estudando o Novo Testamento sem considerar os profetas é um problema seríssimo. Seríssimo. Amém? Fiquei com essa palavra em nome de Jesus.